Eu não conhecia a Dona Ana. Infelizmente, eu tinha 2 aninhos quando ela desencarnou e a minha família era católica, não era espírita, então eu não tive oportunidade. Eu vim conhecer a Dona Ana bem depois, quando eu estava para ter o meu filho, que já está com 42 anos. Conheci mediunicamente, porque tem uma mediunidade desde criança, que eu nem sabia que existia, e comecei a perceber Dona Ana através dos estudos. Quando eu comecei a estudar, comecei a pesquisar por causa das coisas que eu via e sentia. Então eu comecei, e como a minha sogra frequentava aqui, foi para cá que eu vim, por confiança, né, por segurança. Mas eu vim bem depois, porque antes eu não podia vir, meus filhos eram pequenos, a minha filha nasceu muito doente, eu não podia deixar com ninguém, então eu ficava estudando em casa. Então eu estudei a doutrina espírita há muitos anos. E nesse meio de tempo eu ficava sabendo das histórias de Dona Ana através da minha sogra. Inclusive tem algumas passagens que ela me contou e que eu gostaria até de relatar em nome dela, porque eu tenho certeza que se ela estivesse encarnada hoje, ela estaria aqui para contar, porque ela teve bastante contato com Dona Ana. Uma dessas passagens, a avó do meu marido, a mãe da minha sogra, ela tinha convulsões e ela era muito doente e ela tinha essas convulsões com frequência e ela desmaiava ou caía, se machucou, andou se queimando com panela quente, porque não tinha previsão de tempo, né? E ela morava na roça, na fazenda, e ela ficou sabendo, a família ficou sabendo de Dona Ana. Então um dia trouxeram, porque já estavam cansados de levar em médico e não resolvia. Ela tomava medicamento, mas mesmo assim continuava as convulsões. Aí eles trouxeram, um dia ela em convulsão, eles trouxeram, em vez de levar para o médico, vieram para cá. E Dona Ana recebeu de braços abertos, cessou a convulsão e daí ela falou, olha, a senhora precisa trabalhar, isso é obsessão, espíritos, a gente mais ou menos sabe. E ela começou a trabalhar com a avó, então eu chamo ela carinhosamente de vó, ela é vó do meu marido, mas eu considero minha também. Aí ela vinha sempre, eles traziam toda semana para ela ficar um pouquinho com Dona Ana. E às vezes ela chegava e a Dona Ana deitava ela porque ela não estava bem, daí a pouquinho ela já melhorava, a Dona Ana sentava ela na cadeira e falava, agora vamos trabalhar. E aí ela falava em italiano, ela falava línguas que ninguém entendia e Dona Ana doutrinava os espíritos, conversava com eles, né? Acalmava e ela saía muito bem. E ela começou a melhorar a partir disso. Então ela trouxe um testemunho de fé para a família toda e eles se tornaram espíritas por conta disso, né? A família do meu marido. E eu não conhecia ainda o espiritismo, eu vim conhecer através dele, né? Através da minha sogra. Inclusive tive assim uma tranquilidade de vir por conta deles, né? Porque era uma família idônea, muito honesta, né? Muito direitinha, e eu tinha umas histórias contra o espiritismo que vinha de família, então eu consegui romper essa barreira por conta disso. E aí quando eu comecei a vir para cá, eu já estudei, eu já tinha estudado uns 12 anos a doutrina espírita, eu já tinha lido todas as obras quando eu vim para cá. Então eu acho que eu já estava pronta e eu comecei a perceber muito Dona Ana. E me emocionava muito, eu vinha trabalhar aqui no Passe e uma vez tem um relato assim muito interessante, porque os meus relatos com ela são mediúnicos, mas eu acho que são válidos também, né? Porque eu estou trazendo uma presença dela depois, né? Eu não conheci antes, mas depois. Então, um desses relatos eu achei muito interessante, porque eu estava sentada na cadeira e o pessoal vinha e ficava aqui. Era ainda aquela salinha que era dividida, que ficava água do lado de lá e a gente ficava aqui. E aí entrou alguém e eu, com os olhos fechados, eu vi essa pessoa, veio e sentou no rumo da minha cadeira, que a gente vem, né, naquele que senta ali. E eu comecei com os olhos fechados, eu via um espírito
de uma aparência horrível, que tinha uma faca, um punhal na mão. E eu tinha chegado de manhã, foi perto do Dia dos Namorados, a minha filha tinha ganho um ramalhete de flores, umas rosas vermelhas lindas. E a hora que eu saí de manhã para vir aqui, eu falei para ela, posso levar uma rosa dessa para a dona Ana? Quer dizer, aquela coisa ainda de levar para a dona Ana, a gente sabe que a dona Ana não precisa da rosa, mas foi um carinho, né? E eu trouxe, lembro que eu coloquei a rosa num vasinho que tinha aqui. E quando eu fui para dar o passe, eu fiquei um pouco assustada com aquela cena. Daquele espírito, era um espírito acompanhando a pessoa com aquele punhal na mão. E eu fiquei olhando aquilo, eu vi a dona Ana junto com aquele espírito, ela punha as mãos em cima dele e ela pegou aquela rosa e colocou na mão dele no lugar daquela faca. Eu chorei muito, foi muito emocionante, o espírito estava assim já calmo quando sumiu toda a cena e eu consegui dar o passe na pessoa envolvida com aquela emoção. Então foi muito interessante, uma coisa muito marcante e eu não vou esquecer nunca disso. Então eu tenho uma gratidão muito grande por essa iniciação, né? Esse começo já amparada por uma criatura tão especial como é Dona Ana. E aí vem outros relatos, né? Já recebi algumas mensagens, porque eu sou médium de psicografia, então já recebi algumas mensagens, né, que eu passei para o pessoal, e algumas outras vezes que a gente sente a presença dela, ou às vezes até vê a presença dela, então eu só vim conhecer Dona Ana depois disso. Gostaria muito de ter conhecido antes, mas Deus reservou esse pedacinho para mim e eu fico muito grata, muito contente. Eu tenho os livros que eu tenho, a gente sabe que ela está por trás, né? Eu sempre sinto a presença dela todas as vezes que eu começo a escrever os livros. Eu sempre senti que ela faz parte da equipe. Eu tenho um relato muito importante com Dona Ana, também já ia até me esquecendo. Quando a minha filha tinha 12 anos, ela precisou fazer uma cirurgia dos olhos. Ela tinha um estrabismo. Era uma cirurgia, não era complicada, mas a saúde dela era delicada. Então eu tinha que ficar, e nós treinamos durante muito tempo, esperou essa cirurgia para poder fazer sem anestesia geral, só com anestesia local. Então houve um trabalho de preparo para ela suportar aquele incômodo da cirurgia com anestesia local, de ver todo o trabalho. E eu estava muito tensa. Então eu fui para a clínica, foi uma clínica particular, e quando o médico tirou, despediu, pôs ela no elevador para subir, dar aquele desespero, eu não conseguia ficar lá embaixo na clínica. Então eu saí ali para fora, estava eu e meu marido, nós saímos lá para fora, e eu fiquei encostada no carro, olhando de frente para a clínica, mas era um paredão fechado, a gente não via nada. E aí a moça falou, olha, a senhora pode ficar aí que a gente vai informando conforme vai acontecendo. Era uma coisa rápida, mas eu estava muito tensa, porque ela era jovem ainda e eu tinha medo dela não conseguir fazer e precisar intervir com anestesia e ela ter problema. De repente, eu comecei a ver o que estava acontecendo lá dentro do centro cirúrgico. Então, tinha um grupo de espíritos, eu vou explicar do jeito que eu vi. Um grupo de espíritos, eles pareciam num círculo, todos unidos por alguma coisa, não sei se eles estavam de mão dadas, e tinha uma luz muito perolada, e não era uma luz mortiça, era uma luz intermitente, assim, muito linda. Nunca vi uma coisa tão linda daquele jeito. E essa luz descia desses espíritos em cima da minha filha. Eu vi a minha filha na maca, eu vi o médico que estava atendendo, vi um outro médico espiritual junto com ele, dirigindo a mão dele, e vi a Dona Ana entre um desses espíritos que estavam em cima. E eles emitiam aquela luz, e ela me olhava com um olhar assim, que parecia que ela falava para mim, fica tranquila que eu estou aqui ajudando a tomar conta, que vai dar tudo certo. Eu fiquei foi muito emocionante, foi uma das visões assim mais emocionantes que eu tive com ela. Então vem aí a minha gratidão. Depois eu vi a minha avó sentada num cantinho, também orando por ela. Então foi uma coisa muito gratificante. Eu nunca vou poder retribuir tudo isso que eu venho recebendo desse espírito
não tenho nem palavras para classificar. Só Deus para retribuir para ela tudo que ela tem feito por todos nós, e especialmente por mim. A música Retrato de um Sorriso, ela surgiu mais ou menos de um pedido do pessoal do Passe, que queria fazer uma homenagem para a Dona Ana. Era perto do aniversário dela, o aniversário da casa, mais ou menos. Então o pessoal me pediu, assim, eu já estava escrevendo poesias, já estava psicografando, eles falaram, vê se você não consegue receber uma inspiração, que a gente gostaria de fazer uma poesia, uma homenagem para a Dona Ana. Aí eu cheguei em casa, fiquei pensando naquilo, comecei a fazer minhas preces, aí eu pedi para os espíritos, na minha inocência, eu falava assim, nossa, a gente queria fazer uma homenagem para a Dona Ana, então vamos fazer, ela vai ficar tão feliz, pensando assim, né? Aí um espírito, que eu não sei quem é, mas ele se aproximou bem e falou assim, a Dona Ana não precisa de homenagem, ela precisa só das flores do nosso coração. Mas já que é tão importante para vocês, para casa, e todas as vezes que vocês cantarem a música, vocês vão estar tocando o coração dela, que já é de vocês, e também vai harmonizar intimamente cada um que falar essa letra, que dirigir essa, é uma prece para a Dona Ana, então uma prece de gratidão, né? Porque a música é uma prece de gratidão. Então nós vamos ajudar. E aí eles começaram a editar. E tinha uma música instrumental que eu ouvia muito. Eu tinha comprado o CD fazia pouco tempo. Aquela música para mim era lindíssima, me tocava o coração. E eu ficava cantarolando o dia inteiro, ela não tinha letra, é só instrumental. E aí eles começaram a me dar uma poesia e falou assim, essa poesia encaixa naquela música que você gosta e que canta o dia inteiro. E aí a música encaixou certinho a letra encaixou certinho na música. Dona Ana querida, socorro e luz no caminho de tantos aflitos que puderam ter teu carinho, mas estás mais que nunca envolver os filhos que a sorte aqui traz pra socorrer. O teu recanto de amor é sinfonia em louvor ao trabalho e a esperança e a confiança de crescer na dor. E com fé te sentimos bem perto e certos da tua amizade, seguindo teu traço de amor e de caridade, e como abraço que nunca negavas ninguém, acertamos o passo com as legionárias do bem. Receba o nosso amor com as bênçãos do nosso Senhor e as flores espirituais do nosso coração com gratidão. Sempre sorrindo, alma transparente e serena, tentamos seguir teu exemplo na vida terrena.
Eu gostaria de agradecer Dona Ana com toda a minha emoção e dizer que eu sou muito feliz por tê-la conhecido, mesmo depois de desencarnada, que não muda muita coisa, talvez até seja melhor, porque eu acho que a condição dela hoje é tão linda, é tão doce, é tão gostosa, que a gente só tem para agradecer. Então eu gostaria de entregar minhas flores espirituais para ela. Minha gratidão eterna por isso. Esperamos que essa casa esteja sempre de abraços abertos a todas as pessoas que vêm aqui para serem acolhidas como Dona Ana fazia. Que esse amor dela esteja nos nossos corações, que nós possamos estar sempre conectados com essa fonte que não acaba nunca, de emanação, de pureza, de bondade, de socorro, de amizade, essa mãe que nos recebe em todos os momentos, de braços abertos, que nós possamos estar dignos de todas essas bênçãos que ela derrama sobre nós, é claro, sobre as bênçãos de Jesus. Eu só tenho a agradecer, minha gratidão a ela e a todos os espíritos que, por intermédio dela, vêm nos acolher, nos instruir, nos inspirar, nos orientar em todos os momentos das nossas vidas, principalmente nos trabalhos aqui da casa.